Como legado, e tudo que a gente já conversou nos nossos 2 episódios, eu deixaria para você que está na área da beleza, você que já tem uma experiência ou você que está começando agora, nunca desista de pessoas. Você sempre vai ser movido a pessoas. Pode ser pessoas que você vai apoiar ou pode ser pessoas que estão apoiando você. Às vezes, as pessoas mais próximas de você tá te abraçando com uma faca nas suas costas. As pessoas que estão na sua mesa comendo com você vai te passar a rasteira, vai puxar o seu tapete. Mas aí não quer dizer que você tem que desistir do próximo que vai chegar no seu salão, no próximo que vai chegar na sua vida, na sua próxima cliente. Então, o recado que eu deixo para você é: não desista de pessoas. Nada vai me parar se alguém me der uma rasteira ou se alguém me der um apoiado pelas costas. Nunca desista de pessoas. Pessoal, hoje é o nosso último episódio do ano e a gente escolheu fazer juntinhos. Uhul! Pra gente trazer um pouquinho mais da nossa história. Passou bastante gente aqui, né, Gi? Passou Bastante história legal. Muita gente importante, muita história Bacana. Você conferiu todos? Tem que assistir aí, hein? Tem que assistir. Pessoal, não perca nenhum episódio. Ó, não deu tempo de assistir, chegou agora? Volta lá no primeiro episódio, a nossa história. Hoje eu vou contar a segunda parte da nossa história. Né, Gi? Mas teve muita gente aqui, Paulo Persil, Felipe, Simone, o Fernando, a Rosana, do Jacques Janine, o Fabiano, quem mais? Bastante gente, hein? Acho que eu lembrei. Não pergunta pra pessoa que sofreu Covid, não, que ela não lembra. Antes da gente começar, eu quero chamar o nosso comercial. Todo mundo me pergunta: Fernando, como que você faz pra ter esses cabelos lindos aí na FG Hair Academy? Gente, eu conto com a parceria da Dex Hair, são meus parceiros há anos e eles têm uma empresa que são multimarcas. Eles acabam oferecendo para mim todos os tipos de produto, desde a linha profissional até a linha home care. Se você tem um salão grande ou pequeno, não importa, a Dex Hair vai te ajudar. Ligue para eles, chame eles no QR Code, que eu tenho certeza que você também vai se tornar parceiro deles. Voltamos! Fê, no nosso primeiro episódio nós falamos um pouquinho só da nossa história, né? De como a gente contou a história até eu te conhecer. Até me conhecer, isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da história do Fernando Cabeleireiro, né? Como que você fez para chegar até aqui, as histórias de sucesso, aquelas que não tiveram sucesso nenhum, porque eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas, né? Tanto quem está começando, quem está desanimado, pensando em desistir, eu tenho certeza que isso vai ajudar. E eu queria que você falasse um pouquinho, só para a gente relembrar, bem de forma resumida, né? Como foi umas pinceladas no comecinho para a gente seguir aqui no dia de hoje. O comecinho é todo mundo te apontando o dedo, né? Falando que não vai dar certo. Sai dessa, volta a fazer o que você fazia antes. É difícil. E foi muito complicado no começo. E isso foi bem desafiador, né? Mas eu, como gosto de um desafio, eu sempre fui olhando pra frente e é o que eu falo, não olha pro retrovisor, vai pra frente, foca no que você quer lá na frente e vai, siga, sempre siga. Isso. Hoje você pensa dessa forma, mas você sempre pensou assim? Sempre pensei assim, sempre. Nunca desisti. Desistir nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. Às vezes dá um desânimo, né? Eu lembro que no começo, só para pincelar aqui, né? Eu contei aqui que eu andava muito de a pé, né? Que eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Isso. Então, aquela caminhada que eu dava, ela servia, né? Para eu pensar muito. Então, às vezes eu caminhava 40 minutos, 60 minutos. Olha o tanto de coisa que passava na cabeça. Ia fazendo meditação. Meditação, isso aí. Sem saber o que era, eu já fazia. Aquele período que você foi assistente de cabeleireiro, foi importante para você chegar a ser o Fernando Cabeleireiro que você é hoje? É importante até hoje, porque os assistentes passam por mim, né? E eu tenho que lembrar que eu também fui curioso. Eu também tinha essa gana, essa vontade de vencer. Então eu sempre dou essa atenção para os assistentes, sempre. E como que é o Fernando trabalhando com assistente? Eu não consigo trabalhar sem assistente. Essa é a realidade. Eu fiquei um período trabalhando na casa da minha mãe, 7 anos, eu fiquei sem assistente. Eu fiquei sozinho, na verdade, né? Sem trabalhar com ninguém. A maior dificuldade que o Fernando teve foi gestão de pessoas.
Então, eu montava uma equipe e ela se desmanchava. Então, eu fiquei bastante tempo sem trabalhar com assistente. E o que acontecia? Você consegue apontar alguma coisa, algum problema, algo que era recorrente, que acontecia sempre, e hoje você fala, não, foi aqui que eu errei? Paciência. Faltava ou sobrava? Faltava para mim, né? E eu sou muito acelerado. As pessoas que trabalham comigo sabem disso, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou acelerado. Eu aprendo as coisas muito rápido. E na época, eu achava que as pessoas tinham que aprender na mesma velocidade que o Fernando. Então, eu tenho memória fotográfica, eu sou muito visual. Então, eu ia num curso, eu assistia, tem ainda, né? Um salão em São Paulo que chama De La Lastra. É uma família, né? E eu fiz muito curso com eles nos domingos. Então, eu ia lá pra mansão que eles tinham no Morumbi. E eu ficava o domingo inteiro vendo o cara cortar cabelo. Então, ele fazia corte de programação, que é uma técnica longueiras que eles ensinam pra gente. E os 20 cabelos que o cara ensinava, eu conseguia reproduzir no outro dia. Sabe o que é legal? Você falando aí, eu lembrei. Quando você ia para um curso, né? Vários cursos que você fez, sempre você tinha uma pessoa na mente, Na uma hora. cliente, que você olhava o curso e você falava assim, eu vou chegar lá e vou fazer em Isso fulana, mesmo. em ciclana. Isso. Conta aí um pouquinho como que é. O Rodrigo, né, tava fazendo o corte, e aí ele ia fazer um cinta-pelo, que era um cabelo que amarrava aqui na frente, e 11 divisões, e uma tesourada só. Era um corte de programação. Ele fazendo, eu já pensava na cliente. Nossa, esse cabelo vai ficar excelente na fulana. Então, eu já pegava minha agendinha ali, anotava o nome da cliente e o corte que eu ia fazer nela. E aí, chegava na mesma semana, eu já ligava pra cliente. Fiz um curso, né? Isso era muito legal porque eu tinha essa intimidade com as clientes. Fiz um curso e vai ficar show em você. E aí, elas davam oportunidade e realmente ficava lindo aquele cabelo, né? Então, eu sempre pratiquei o que eu aprendi. Sempre. Então, essa parte do Fernando aprender rápido as coisas, eu queria que meus assistentes também aprendessem rápido. E nem sempre é assim, né? Nem sempre. Então, é cada um no seu tempo. Eu peguei uma técnica do Fernando, eu criei uma técnica de passar para as pessoas, que é uma dica que eu dou para os cabeleireiros que têm assistente. Converse com o seu assistente antes. Eu falo assim, você vai ser meu assistente, eu vou te explicar 3 vezes a mesma coisa. A terceira vez eu te explico. Passou da terceira, eu já não explico mais. Se você não pegar, é uma troca. Porque pessoas são substituíveis. Eu sempre falei isso. Pessoas são substituíveis. Ou ela melhorou e ela teve que subir, ou ela caiu de nível e teve que ir embora. E uma dica, assim, para um cabeleireiro escolher um assistente? Como que você faz? Lá no passado, há uns 22 anos atrás, eu fui num curso e o cara que estava dando o curso, ele falou assim, tem 3 tipos de assistente. Né? Então, isso foi muito bom para mim. Ele falou que tem um assistente que ele vai ser um eterno assistente, que ele tem medo de crescer. Então, ele vai ser a vida inteira assistente de cabeleireiro. Esse aí você segura no salão. Gruda ele, que você vai ganhar dinheiro nas costas dele o resto da sua vida. Ele vai fazer serviço de profissional e vai ganhar como assistente. O segundo assistente é o assistente que ele é ganancioso, ele vai aprender e ele vai querer montar um salão na frente do seu. Quando você perceber, manda esse cara embora. Não fica com ele. Já rompe a parceria ali. E tem o terceiro assistente, que é aquele cara que tem sede de aprender com você, mas ele quer ser seu parceiro. Ele tem sonho de ser seu sócio. Gruda nele também para você montar uma segunda unidade. Essa terceira opção já é mais... No mercado já é quase escasso, né? Não tem mais. As pessoas entram difícil. Já normalmente com esse olhar. Vou entrar, vou fazer uma clientela. Isso aí. E vou voar. Como todos os ciclos, né? Comum. Para quem está começando, terminou o curso, aquele curso básico lá de cabeleireiro, e tá com a mochilinha, com todas as ferramentas novas, brilhando. O
Que dica que você dá, ou que conselho que você dá para quem vai abrir um salão? Qual é o seu sonho? Você tem um sonho de ser grande ou você tem um sonho de ser pequeno? Você tem um sonho de ser macro ou você tem um sonho de ser micro? Então, se você tem um sonho macro, escolha um salão de nome grande, principalmente no centro de São Paulo, né? Os salões grandes, e vai trabalhar num salão desse. Porque quanto maior o salão, maior a possibilidade de você ser grande. Você vai estar no meio dos leões. Então, experiência, né? Experiência, né? Então, você não aconselha a pessoa pegar a mochilinha dela, as ferramentas. Esse nunca foi meu sonho. E montar o salão dela. Não, nunca foi meu sonho. Agora, eu conheço pessoas que já trabalhou comigo que fez isso. Então, a pessoa terminou o curso, né? E a pessoa nunca foca numa coisa só. Ela faz sobrancelha, ela faz cabelo, ela faz maquiagem, ela faz depilação, ela faz limpeza de pele. Então, ela não é especialista em nada. Nada. Ela faz um pouquinho de tudo. E ela monta o salão no fundo da casa dela, ou dentro da sala dela. Ela substitui a sala dela pelo salão. Então, isso, pra mim, é muito bagunçado. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. O que é negativo a pessoa ter o salão dela dentro da casa? Tem muito ponto negativo. E tem muito ponto positivo também, né? Mas eu, Fernando, sempre ressalto os pontos que eu não gosto, que é trabalhar dentro de casa. Aí o marido chega em casa, o cara tá cansado, tá estressado do serviço. A mulher tá cheia de mulher gritando dentro de casa. As crianças correndo pra cima e pra baixo. Ela fala, ei, cliente, espera só um pouquinho. Eu vou dar um tapa nesse menino aqui. Então, isso ocorre muito. Ou assim, quando a cliente leva o filho dela pra dentro do seu salão. Porque lugar de salão não é lugar de criança. Né? Salão não é lugar de criança. Ela sempre falou isso. Então, olha, eu sempre deixei um anúncio dentro do salão, né? Que a gente tinha parceria com brinquedoteca. Porque não dá, a gente trabalha com ferramenta perigosa para criança. Então, você imagina você dentro da sua casa, levando o filho da cliente lá para dentro. Não é confortável para ninguém. Eu sou contra. Qual que é o seu olhar para esses novos profissionais, já como educador, né? Você já faz essa parte educacional. Como que você olha para eles? Eu acho que mudou algumas coisas, mas eu acho que o princípio é o mesmo para todos, né? Tem os profissionais que se destacam muito rápido, né? Tem os profissionais que destacam muito rápido. E do mesmo jeito que eles se destacam, eles somem. Né? Eles vêm e vão. É uma onda só. É só uma onda. Veio e foi embora. É um tsunami, né? E tem aquelas pessoas que é umas marolinhas, né? Só vem uma marolinha, só. Fica o tempo todo ali na marolinha. Então, acho que os profissionais de hoje em dia é da mesma forma dos antigamente. O que mudou é a rede social, né? Então, hoje a gente tem muito moleque novo, muita menina nova que tá voando, mas a rede social ajuda muito. Porque eles nasceram com o celular na mão, né? Então, é muito mais fácil manusear o celular e se destacar. Essa é a diferença. Agora, se a pessoa junta a vontade de vencer na área da beleza, sendo um profissional de ponta, trabalhando em salão grande, fazendo curso com pessoas grandes, e depois ela quer montar o salão dela, e ela começa pequenininha, e ela tem uma cabeça de grande, ela vai ser grande, com certeza. Ela vai ser muito grande. Para quem tá começando ainda, né? Por onde que ela deveria... Você falou, passa por um salão. Quanto tempo, mais ou menos, essa pessoa deve ficar nesse salão? Ou o que ela tem que perceber que tá na hora dela sair? Que ela tá pronta ali, de repente, pra ter o dela. Eu vou pegar como exemplo aqui um salão que é muito grande aqui pra gente, que é a linha Sorro, né? A rede Sorro é muito grande. Então, Ijima-san, que é o dono, o cara que inventou, que trouxe pro Brasil, essa cultura, é uma cultura, né? A Sorro é uma cultura. Se eu falo por mim mesmo, se eu tivesse conhecido Sorro antes de eu escolher uma escola de cabeleireiro, eu teria feito Sorro. Por quê? Porque tem etapas que a gente não pode pular. Não pode pular etapas da vida. E a Sorro explica isso. Então, para você se tornar um profissional de qualidade, é no mínimo 2 anos e meio. Não tem como você pular isso na Sorro. Então, para lavar cabelo, é 3 meses. Aí, depois de 3 meses, você fazer uma prova. Você só vai sair do lavatório quando você fizer a prova. Foi reprovado, você vai ficar mais 3 meses. Então, a Sorro ensina
que para lavar um cabelo tem que ser 7 minutos. Nem mais e nem menos. Aí você aprendeu a lavar o cabelo. Aí você vai fazer o quê? Você vai aplicar a coloração. São mais 3 meses para aprender a aplicar a coloração. Depois passo. Você vai fazer permanente. Aí depois você vai ser auxiliar de luzes. Por último, os últimos 6 meses, você vai aprender a cortar cabelo. Dentro do próprio salão. Então, os últimos 6 meses, você está aprendendo corte e você está na escola. Então, você faz meio período escolar da Sorro, que é na Alameda Santos, e os outros meio período você vai trabalhar num salão da rede. Legal, aí eles dão sim, essa oportunidade. dão essa oportunidade. Não, todo mundo na Sorro é assim. Então, saiu dali, aí você vai trabalhar num salão. Aí você vai ficar um período num salão como cabeleireiro, trabalhando sozinho. Aí depois eles têm os auxiliares que chama filho. Aí eles vão começando a te liberar filhos, né? Que são esses assistentes que estão começando. Então, você tem o primeiro assistente que é só para aplicar coloração. Você tem o segundo assistente que é só para lavar cabelo. Aí você tem o terceiro assistente que é só para escovar cabelo. Então, assim, eu acho que a linha da Sorro tinha que ser seguida em qualquer escola no Brasil. Um do padrão. mundo. É um padrão, tinha que seguir um padrão. Então, ou a pessoa fica lá por 1 ano, mais ou menos. É isso? Não, fica mais? são 2 anos e meio 2 anos e meio. para se tornar um profissional. Você acha que as pessoas hoje que entram na área da beleza, elas estão com essa paciência Não. de esperar 2 anos Assim, e meio? só para você ter uma ideia. A Sorro tem um padrão de trabalho que todos os domingos eles varrem a Avenida Paulista. Então, todos os assistentes da Sorro, inclusive alguns cabeleireiros, vão para a Avenida Paulista de madrugada para varrer a Avenida Paulista inteira. Nossa. O que o dono, que é né, o Eiji-san, queria que você aprendesse com isso? Se você varre a Avenida Paulista, você tem que deixar seu salão impecável. O salão Legal. tem que ser impecável. Então, além de você ter humildade, é igual Karate Kid. Ó, pintar lá o pincelzinho, ó. Mesma coisa, é o cara varrendo a Avenida Paulista. Então, assim, a cultura japonesa é muito legal. É muito rica, né? Então, só você ter um jeito de enxergar diferente. Às vezes, eu conheci algumas pessoas que trabalharam lá, que os caras ficavam loucos da vida, né? Tá doido, vou varrer nunca a Paulista, que não sei o que lá. Então, às vezes, o cara achava melhor ir para a balada do que acordar de madrugada. Do que ser lixado. Ali tá sendo lixado, né? Tá sendo Isso, ser lixado. moldado, lapidado. E hoje, quem são os profissionais de ponta? É os que estavam varrendo. Entendeu? Porque numa conversa dessa, é a hora que o Jima-san chegava no seu ouvido e falava, olha, meu filho, aqui tá... Eu não fiz Sorro, mas eu imagino que ele tenha feito isso. Na hora que o cara tá ali varrendo, ele chegava no ouvido do cara e aquele coach, né? Verdadeiro coach. E soltava ali alguma coisa. Então, 2 anos e meio, eu acho que é o essencial pro cara sair dali e falar assim, ó, agora eu vou montar meu salão. Aí ele poderia montar o salão dele. Entendeu? Porque ele saia dali completo. Ele sairia pronto para ensinar qualquer outro profissional. Legal. Isso é bacana. Nesses seus 23 anos aí, qual que foi seu maior desafio? O maior desafio, além de ser pessoas, né, que eu já falei isso para vocês, que foi trabalhar com pessoas, foi lidar com pessoas, eu acho que a rejeição, né, de um jeito ou de outro, quando o cabeleireiro ou o profissional, ele se desliga da empresa e você está sendo rejeitado, né? Aí você fala, caramba, eu dei de tudo para essa pessoa, eu fiz de tudo por essa pessoa, eu ensinei tudo que eu podia ensinar para essa pessoa e ela tá me rejeitando. Então, acho que o mais difícil é aceitar a rejeição. Rejeição, para mim, era bem complicado no começo. Tem alguma coisa que você se arrepende? Tem. Ainda tem uma coisa que eu me arrependo. Que fica uma dica para os profissionais que estão começando agora. O que eu me arrependo é de não ter aceitado o convite de trabalhar na Schwarzkopf. Isso eu me arrependo. Porque quando eu tinha 23 anos de idade, eu fiz um teste para trabalhar na Schwarzkopf. Inclusive, né, eu fiz a última prova, eu fiz junto com uma menina que ficou lá 14 anos na Schwarzkopf. E foi nós dois que fomos escolhidos para trabalhar na rede, né, na ASC, na Avenida Paulista número 777.
Eu fiz tanto curso na ASC, tanto curso, que eles me chamaram para fazer um teste. E eu fiz o teste, passei em várias etapas. Eu não me lembro se foi 6 ou 8 etapas que eu fiz. É um processo longo, Um né? processo bem longo. E eu passei em todas. E eu não aceitei a proposta de trabalho na ASC, né, pelo salário. Porque na época, eu era novo, mas eu já tinha 2 salões de cabeleireiros. Eu tinha um na casa da minha mãe e eu tinha um na Padre Vicente Melilo. E eu ganhava bem, né, se você for pensar, né? Eu tinha 2 salões onde eu tinha 11 pessoas trabalhando em um, e no outro era eu, a Débora e mais uma manicure. E era 3 pessoas. Então era... Todas essas pessoas para gerenciar, e você já falou que não tinha muita, né? não tinha muita paciência. Paciência. E aí eu não fiquei na Schwarzkopf pelo valor do salário que eles me ofereceram. Só que eu era muito moleque, né? Eu não tinha noção... Uma visão. Eu não tinha visão do tamanho que era a Schwarzkopf para mim. E talvez, né? Se eu tivesse ficado na época, eu teria uma oportunidade de sair do país. Eu teria uma oportunidade de fazer um curso na Alemanha, que lá é a central da Schwarzkopf, né? Então, eu teria uma oportunidade de conhecer pessoas maiores, né? De estar com pessoas maiores. Então, esse é um arrependimento aí que eu fiquei ainda um pouquinho, né? Eu me arrependo disso na época, né? E hoje também eu falo que se eu tivesse aceitado a proposta, eu acredito que eu estaria mais longe hoje. Faltou o quê? Maturidade, além dos 2 salões que você já tinha esse compromisso com as pessoas, o salário. Você acha que faltou um pouco de maturidade na época? Acho que você era bem jovem também, né? Eu acho que faltou apoio dos pais. Tipo, visão. Meu pai e minha mãe nunca teve essa visão, né? De um exemplo. Imagina só, a minha mãe que nem sai de casa, o meu pai que era caminhoneiro, né? Matuto. Eu chegar e falar, olha, eu tô indo trabalhar na Avenida Paulista. Você tá louco? Pegar trem? Aí já vem as dificuldades, né? Pegar ônibus, acordar de madrugada. Você vai demorar pra chegar em casa? Então, era o tipo de coisas que que a gente escutava, né? Não é? É isso. Falando aí dessa oportunidade de ir pra fora, né? Você acha importante um profissional da beleza? Importante porque curso é sempre bom. Mas você acha que o profissional necessita ir pra fora hoje para fazer um curso, um treinamento, com tantas opções que nós temos aqui no Brasil? Na minha época não tinha essas oportunidades que tem hoje aqui no Brasil, né? Ah, tá. Então, assim, se eu quisesse fazer um curso bacana, ou eu ia para fora do país, né, que não era barato, né? Porque você tinha que pagar passagem de avião, translado, hospedagem, mais o curso, né? Então, já era um pouquinho mais caro. Ou eu aproveitava as oportunidades de fazer o curso com quem estava chegando. Então, era isso que eu fazia. Então, tinha os coringas que eu acompanhava, né? Que era Família Della Lastra, Rodrigo Sintra, entre outras pessoas que eu já citei nos cursos que eu já fiz. Eu pegava esses caras voltando. Então, eles voltavam e eles queriam pagar o custo da viagem que eles tinham gastado lá. Então, eles vinham dando curso pra gente no domingo e na segunda. Então, eu aproveitei essas pessoas. Hoje, todas as academias que tem fora do país já tem em São Paulo. Então, os maiores nomes de academias de cabelo tem em São Paulo. Então, a não ser se você quiser fazer uma viagem já de passeio e já emendar um curso, é legal, né? Mas aqui no Brasil já tem todas. Aí fica a critério do profissional escolher ir para fora ou fazer no Brasil. Aqui dentro. Né? Depois de tantos cursos que você fez, você foi desenvolvendo a sua técnica, o seu método, né? E eu lembro que uma vez a gente estava lá, trabalhava com você dentro do salão, era sua assistente, e aí chegou uma cliente sua e você tinha cortado o cabelo dela e ela tinha ido em outro profissional escovar e ele falou que o cabelo dela estava mal cortado. E aí você desafiou ela, né? Conta aí, como é que foi essa história? Quando a gente é jovem ainda, e você tem medo de perder, né? Então, você tem medo de perder e eu tinha um jeito de cortar a franja, né? E cortar a parte de trás do cabelo de um jeito que só eu sabia escovar. Então, os assistentes faziam as escovas e eu deixava para secar a franja. E essa parte do topo da cabeça eu fazia, porque só eu sabia arrumar. E essa cliente era uma cliente bem chique que a gente tinha.
e ela pagava pacote de escova e hidratação, e ela não conseguiu, porventura, um imprevisto, vir no salão e fez o cabelo em outro salão bem chique. E aí chegou lá o cabeleireiro e falou, olha, o seu cabeleireiro cortou seu cabelo errado, tá uma ponta aqui pra fora, e não sei o que lá, vamos cortar. Ela falou, não põe a mão não, não põe a mão não, deixa que ele arruma. Não, me dá a oportunidade de arrumar, tal. Ela falou, não precisa. Ela chegou lá brava comigo. E aí eu falei pra ela, olha, vou fazer um acordo com você, eu vou escovar seu cabelo. Se aparecer uma ponta que ele deixou, que eu deixei no seu cabelo, igual ele falou que você viu a ponta, tudo, você tem 1 ano de escova grátis aqui no salão. Nossa. Sério, Fernando? Falei, sério. Ela toda brava. Aí eu escovei o cabelo dela, conversando com ela, tudo. Terminei, mostrei pra ela no espelho. Falei, acha a ponta pra mim. E ela passava a mão no cabelo, puxava e não achava a ponta. Então, era uma maldade que eu fazia, né? Era uma maldade que eu fazia. Era uma maldade. Pra não perder a cliente. Mas era também um mérito seu, né? Porque Lógico, eu aprendi. Eu que estudei. Cortado, né? Sim, super bem cortado. Só eu sabia escovar, tá tudo certo. Durante essa jornada, Fê, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta pra você. Você pensou em desistir? Nunca. Nunca pensei em desistir. Eu sou movido a desafio, né? Então, quando eu sou rejeitado, aí eu tenho mais força. Então, eu uso a minha raiva para pegar impulso. Como combustível. Eu aprendi a potencializar isso como combustível. Legal. Do nosso primeiro, a gente não falou muito de alguns desafios que foram super... Na época, eu teria desistido, né? Mas a gente, enfim, um se apoiou no outro e foi embora. E aí eu queria que você contasse, de uma forma bem sucinta, sutil, de uma vez que você tinha final do ano, né? Final do ano se aproximava e aí sua agenda estava bem cheia, né? E aí você chegou lá para trabalhar e, de repente... Não tinha nenhum profissional que prestava serviço para o salão. A gente trabalhava 3 manicure, eu e mais 3 pessoas no cabelo, né? Com você, 3 pessoas. Nessa época você estava trabalhando numa empresa. Eu era freelance, né? Você ia final de semana. E aí não tinha internet, a nossa agenda era de papel ainda na época. Aí cheguei lá para trabalhar e o salão não tinha nenhum profissional. Não tinha profissional. Só tinha eu. E também não tinha alguns clientes, né? Não, aí eu falei assim, não, vou trabalhar. E aí abri a porta e foi passando o tempo e eu tinha que limpar o salão porque eu tava sozinho, né? Isso era dia 26 de dezembro, porque no dia 24 todo mundo saiu correndo, meio-dia, e foi embora para casa pra fazer comida. E aí eu voltei para trabalhar no dia 26, não tinha nenhum profissional. E aí bateu aquele desespero, aí eu parei e falei, calma aí. Não dá para fazer tudo, não dá para atender todo mundo. Eu vou atender o que der. E aí tava atendendo, aí na hora do almoço chegou a primeira manicure. Aí ela falou pra mim assim, ué, cadê as meninas? Aí eu respondi com muita raiva assim, eu falei, você deve saber mais do que eu. Você é amiga delas? E aí ela percebeu, e aí eu continuei trabalhando, aí quando eu terminei o atendimento, aí eu sentei na mesa e falei, eu vou ler a agenda de amanhã. Então eu comecei a ligar para as minhas clientes, para tentar remanejar, porque eu tinha que controlar as 2 agendas das outras 2 cabeleireiras. E aí eu comecei a passar para a minha agenda. Então acontecia da cliente chegar no meu salão e acontecia da cliente não ir no salão. E eu ficava com a agenda vazia. Mas era melhor eu atender as minhas clientes nos horários que eu sabia que eu ia estar lá, do que deixar a cliente da fulana sem atendimento, né? E aí, eu lembro que foi bem na semana que saiu a chave do meu apartamento. E eu tinha um salão, né, na casa da minha mãe, que estava fechado. E eu cheguei lá para pegar minha geladeira, meu fogão que estava na casa da minha mãe. E aí estava trabalhando no meu salão, as cabeleireiras, manicure, com as minhas clientes. Como que foi para você chegar lá? Eu acho que nessa hora desceu assim. Naquela época você não... Eu não tinha, mas eu fui bem tranquilo, né? Eu subi, eu escutei o barulho do secador. E aí eu peguei e falei, nossa, barulho de secador.
E aí eu subi as escadas, tinha que subir a escada e virar uma curvinha assim. E aí tava as minhas clientes na cadeira e as cabeleireiras manicure lá. As clientes com a mãozinha assim, os pezinhos sendo escovada. E eu cheguei assim como se fosse hoje. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, quanto tempo? Nossa, faz tempo que você não vai no salão. Bom te ver. E todos os secadores desligaram assim na hora. Todo mundo ficou pra minha cara achando que eu ia fazer barraco. E eu fui super... Profissional. Fino. Eu fui fino. Né? Então Educado. eu fui profissional. Teve inteligência emocional. Isso aí. E ali eu desci, fui embora. Falei pra minha mãe, o salão é meu, trabalho aqui, eu quero. Não quero mais, tá tudo certo. E aí foi o acordo que eu fiz com minha mãe, tá tudo certo. Então esse foi um dos primeiros perrengues que eu passei mesmo. Foi esse, né? Que é literalmente a gente... Você ficou mais forte depois desse... Muito mais forte. Nem se fala. Muito mais forte. Esse é o primeiro, né, que a gente passou. Né? Então, eu nunca pensei em desistir. Ali eu falei assim, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. Legal. E aí depois... E essa história, ela não ficou aí. Ela se repetiu, não foi? Foi. Aí... Numa outra vez. Elas montaram um salão junto, essa equipe, né? Que era a equipe Fernando... O salão chamava Fernando César. Aí saiu a equipe Fernando César, montaram outro salão. E aí não deu muito certo o salão delas, né? E eu falei assim, ó, volta a trabalhar comigo. Você tá precisando, volta. Aí voltou a trabalhar comigo de novo. Eu tinha uma manicure nessa época que foi uma parceira muito legal, que foi a Tarciana, né? A Tarciana era top demais, assim. Uma mulher guerreira, né? Passou por vários perrengues na vida dela. E a Tarci me ajudava muito no salão. Nossa, a Tarciana era minha mãezona, assim, no salão mesmo. E aí essa pessoa voltou a trabalhar comigo no salão. E em pouco tempo, né? Ela fez a cabeça da Tarciana para montar uma sociedade. Né, e novamente saiu do salão e levou a Tarciana embora. E foi bem engraçado essa história, porque eu aproveitava a segunda-feira para fazer compra. E aí toda segunda-feira eu passava no salão para deixar as coisas que eu comprava. Gente, eu tinha uma motinha que eu andava com... Eu tinha uma motinha. Você fala que era uma moto, mas eu desconfio que era uma Kombi. Tanta coisa que você carregava nela. Eu tinha uma moto que eu ia em Osasco comprar as coisas. Tinha uma parceria com a Noemi, o Serginho, né? E eu colocava as coisas no guidão da moto. Era tanta coisa que eu quase não conseguia fazer a curva com a moto. Era muita sacola. Porque toda semana eu comprava coisa. Eu trabalhava muito, então toda semana tinha aqui na loja. E aí veio naquela motinha, acelerando a moto, e a moto quase tombando, tanta sacola que tinha, né? E aí, cheguei lá, parei. Quando eu abri a porta, o salão tava alagado, cheio de água. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Aí subi, mãe, o que aconteceu? Ah, que as meninas montaram um salão e tal. Então ali pra mim foi um baque muito grande, porque o lavatório que eu tava usando no salão era o lavatório da pessoa que veio trabalhar comigo, né? Porque o meu tinha dado um problema, então era mais fácil eu trocar o lavatório do que trocar a resistência. Era muito mais fácil. Eu coloquei o lavatório dela, então ela soltou o lavatório dela lá do cano e foi embora e não fechou o registro. Então a água ficou vazando lá. E aí eu chamei minha mãe e falei, pô, sacanagem o pessoal fazer isso comigo e tal. E aí eu falei, não, mas pode deixar, não tem problema não. E aí ali eu falei, eu cessei. Falei, não, agora não vou mais dar oportunidade. Mas foi uma aprendizagem muito legal. Então, mas eu não desisti. Eu não desisti. Eu nunca desisti de pessoas. Isso aí a gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos? Tem bastante tempo. A gente tinha acabado de casar. Tem uns 15 anos. Uns 15 anos. É. Aí você saiu desse modelo de negócio, aí você foi trabalhar no centro de Osasco, não foi? Aí nessa época, foi na mesma semana que a Tamires veio trabalhar comigo. Aí a Tamires falou assim pra mim, né? A Tamires era menina, ela tinha 16 anos. Aí ela sentou assim, ela viu que eu tava triste. Na terça-feira, ela falou assim pra mim, eu já sabia que elas iam sair, mas eu não podia te falar. Falei, não, fique em paz. Fique em paz. E como essa história é comum dentro dos salões, muito né? comum. Muito comum. É muito comum. Acho que até uma convidada que a gente trouxe, ela falou, né? Foi. Chegou pra trabalhar e a equipe toda tinha migrado pro salão do lado. Pra um outro salão. Foi a Rosana do Jack Chanini que falou pra gente. É um desafio ainda muito grande, ainda, né? Com tanta informação que a gente tem, com tanto conhecimento, as pessoas ainda
pecam no mesmo erro. O que Sim. você acha que falta para essas pessoas aí? Caráter. Caráter? Falta caráter das pessoas. De saber conversar como adulto. Ainda falta isso. Né? Foi uma coisa que eu sempre tive. Caráter e sempre soube conversar como adulto. Quando eu saí do Pedrinho, eu saí de cabeça erguida, deixei a porta aberta e voltei depois pro Pedrinho. E eu entro no salão do Pedrinho até hoje. Pedro sempre me recebe, tomo um café com ele. É caráter. As pessoas não têm caráter. Isso vem de berço. É formação. Porque é o que a gente sempre fala, né? Caráter, receber a cliente, coisas básicas que às vezes a gente aprende em casa, né? Em Com casa. pai e mãe. E a pessoa tá ali para trabalhar dentro do salão e ela não. Mas sabe o que acontece? Não tem. Às vezes... Isso, o que eu falo, né? Falta isso. Às vezes dentro você de fala curso, assim... de treinamento. Aprendeu com pai e com mãe. Eu tenho 3 irmãos. E nenhum é igual. Né? Então, é da pessoa mesmo. Pode ser um pouquinho de criação? Pode ser. Mas eu acho que é da pessoa. Existem pessoas que querem levantar vantagem em tudo. Né? Então, assim... Fernando, eu sempre prefiro que a pessoa mais próxima esteja satisfeita do que eu querer levar vantagem. Né? Então, às vezes a cliente vai no salão e ela não fica satisfeita com o trabalho do Fernando, então eu pergunto pra ela o que ela quer. Ela quer o dinheiro dela de volta ou ela quer que eu refaça o cabelo dela? Tem que estar bom pra ela. Independente se eu vou fazer o cabelo dela forçado ou não, ou vou devolver o dinheiro dela, tem que estar bom pra ela. Ela tem que sair satisfeita de lá. Isso é caráter. Não é o que vai ficar bom pra mim, é o que vai ficar bom pra você. Isso é caráter. Para cliente. E vamos falar um pouquinho disso, né? Às vezes a cliente vai no salão, não gosta do serviço que foi executado ali. O que o profissional deve fazer para conduzir aquela situação? Como que você faz? Depende. Por exemplo, se a cliente vai lá no salão, aconteceu comigo semana passada. A cliente foi no salão, cortou um cabelo. E aí, depois de uma semana, ela me mandou a mensagem. Ô Fê, a minha franja não tá parando. Eu posso passar aí pra você olhar? Ela está dando a oportunidade de eu consertar. Eu, claro que pode vir. Eu consertei o cabelo dela. Falei, você quer escovar? Ela falou, não, só a franja mesmo. Fui, arrumei a franja dela, ela foi embora, super satisfeita. Ela me deu a oportunidade de consertar o cabelo dela. Agora, tem cliente que ela faz o cabelo com você, não gosta, e ela vai no salão do vizinho falar mal de você. Ela não te deu a oportunidade de você consertar. Então, tem essas duas vertentes pra gente tentar corrigir. Quando eu percebo que a cliente não gostou do cabelo, eu falo na hora pra ela, olha, você tá estranhando? Eu tô. Você quer ir pra casa, lavar e ver como que vai ficar a cor do seu cabelo ou o corte do seu cabelo? Se você sentir dificuldade, você pode voltar? Eu não vou te cobrar nada. Ela fala, o que você acha melhor? Aí eu falo, eu acho melhor você ir pra casa, lavar e ver se você se adapta. Depois você volta. E às vezes ela nem volta. A maioria das vezes ela não volta, porque era ela que não estava se reconhecendo ao olhar no espelho. Legal. Mas se ela voltar, eu arrumo, com certeza, né? Tem a história daquela sua amiga, né? Que eu passei condicionador no cabelo dela, né? Que ela falou que a cor tava diferente, né? E é muito, muito louco isso, né? Porque você tá ali trabalhando o externo da pessoa, mas tem todo um contexto interno, né? E aí a pessoa ali tá com algum problema e não consegue falar que tá com problema e projeta ali no cabelo, né? E aconteceu uma situação com o Fernando que eu tava Uma não, presente. né? Várias, né? Mas vamos Era falar dessa a daí. mesma pessoa. Já era a terceira vez que eu Já. fazia as mechas no cabelo dela. E aí ela falava assim pra mim, não ficou a mesma cor da última vez. Aí eu, não, ficou sim a mesma cor. Não, não ficou. Aí ela voltava no dia posterior e eu tinha que matizar o cabelo dela de novo. E aí eu não podia cobrar nada, nem a escova eu cobrava. E aí ela ficava satisfeita. Aí quando foi a terceira vez, eu fiz o cabelo dela no sábado e no domingo ela começou a me ligar às 6 horas da manhã. E aí eu falei, eu não vou atender. Aí ela ligou no celular da Gislaine. E aí eu falei, Gi, atende aí. Aí a Gi atendeu, ela, Gi, desesperada, chorando. Não, porque a cor do meu cabelo não tá igual, tal. Aí a Gi, então eu vou falar com o Fernando, depois eu te ligo. Aí eu falei pra Gislaine, eu vou provar pra você que sua amiga é louca. Aí, e você vai comigo. Ainda bem, gente, que não tinha celular pra gente filmar. Porque se tivesse... E aí eu coloquei condicionador branco dentro da cumbuca.
lavei o cabelo dela e falei, ó, vou passar o tonalizante. Peguei o pincelzinho, passei o condicionador branco, a Gislaine olhando. E aí eu sequei só a franja, né, Gi? Foi quando eu comecei a secar a franja do cabelo. Na hora que eu sequei, ela falou, agora sim ficou a mesma cor. Agora ficou lindo. A Gi olhou pra amiga dela e falou, amiga, sua louca? O Fernando passou condicionador no seu cabelo. Então, tem esse tipo de pessoa que ela tem um problema e ela quer jogar o problema nas costas do cabeleireiro. Então, a dica que eu vou dar pra você, profissional, se a cliente chegar no seu salão e você sentir que essa cliente tá te dando problema, que ela vai te dar problema, o que você faz? Não atende ela. Não atende essa cliente. Você vai pegar essa cliente e vai falar assim pra ela, olha, vamos fazer uma hidratação, vamos fazer uma escova, né? É a melhor coisa é você fazer isso. Não coloque química no cabelo dessa cliente, não corte o cabelo da sua cliente. Que vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Fê, tá muito... Acho que nós vamos ter que fazer parte 3 aqui. Tá muito Eu não legal a acredito. nossa conversa. Ainda tem bastante coisa pra gente trazer pro pessoal. E eu vou fazer com você o que a gente faz com os participantes. Você acha aqui. que as perguntas que o pessoal fez pra gente no primeiro episódio a gente conseguiu responder agora? Eu acho que não ainda. O pessoal pediu pra contar os perrengues, não foi? Quantos Isso, perrengues? a gente Contei os contou, perrengues. mas Alguns. tem mais, né? Tem mais. Nesse longo aí desses 23 anos. Fê, o que é sucesso pra você? Eu respondi isso já no primeiro? Responde no segundo, porque tem gente nova assistindo a gente. O sucesso, pra mim, ele não tem que ser fora de casa. O sucesso tem que fazer dentro da sua casa primeiro. O que adianta eu pregar uma coisa fora da minha casa e dentro de casa eu não faço? Então, sucesso pra mim é o que aconteceu comigo esse mês, de eu chegar na igreja pra servir e os meus 2 filhos servindo comigo. Isso é sucesso. Eles estão me copiando. Eles não estão fazendo o que eu tô falando, eles estão copiando o que o pai e a mãe tá fazendo. Isso é sucesso pra mim. Legal. Família. Família, pra mim, é tudo aquilo. Família, pra mim, é tudo aquilo que a gente apoia. Tudo aquilo que a gente critica, né? Então, qual é o tipo de crítica? É você conseguir fazer a família entender o seu ponto de vista, né? E você aceitar o ponto de vista da família. Eu acho que isso faz a gente crescer junto. Isso é família. Dinheiro. Consequência do nosso trabalho. E o que as clientes representam pra você? Depois de você, que é minha esposa, né? Aí vem as minhas clientes. Eu tenho um carinho muito grande pelas minhas clientes. Eu cuido delas, assim, de uma maneira espetacular. Eu tenho ciúmes delas. Morro de ciúmes das minhas clientes, né? Então, às vezes eu passo para algum profissional do meu lado, as minhas clientes. Às vezes eu passo para um assistente, as minhas clientes. Mas eu sempre tô olhando, né? E tô dando meu pitaco porque eu tenho muitos ciúmes das minhas clientes. Elas sabem disso. Realização. É tudo aquilo que eu tô vivendo. Uau. Só isso, é tudo aquilo que eu tô vivendo. É isso. A minha casa, os meus filhos, a minha família, a minha esposa, o carro que eu tenho, na moto que eu tenho, vou chegar lá ainda. É isso. Gostou desse EP? Eu gostei bastante. Hoje foi bem bacana, foi bem produtivo. Pessoal, mas antes de encerrar aqui, eu tenho um recado para vocês. Olá Fernando, olá Gi, olá pessoal do Pô de Beleza. Hoje eu venho apresentar para vocês a minha marca, Vale Ri Cosméticos. Esse produto veio para revolucionar a terapia capilar em salão de cabeleireiro. Ele dá os resultados muito rápidos, em semanas você e o seu cliente vai ver os resultados. Para você que tem interesse em ter os produtos profissionais no seu salão e o home care na sua casa para tratamento, é só apontar sua câmera pro QR Code que está na tela. Obrigada Fê, obrigada Gi, obrigada pela oportunidade. Voltamos. Fê, já pra gente finalizar, eu quero que você olhe aqui para aquela câmera e deixe aquele recado pro pessoal. Fê, se fosse o seu último recado para deixar como legado pro pessoal da beleza, o que você falaria? Como legado, e tudo que a gente já conversou nos nossos 2 episódios, eu deixaria para você que tá na área da beleza,
você que já tem uma experiência ou você que está começando agora, nunca desista de pessoas. Você sempre vai ser movido a pessoas. Pode ser pessoas que você vai apoiar ou pode ser pessoas que estão apoiando você. Às vezes, as pessoas mais próximas de você tá te abraçando com uma faca nas suas costas. As pessoas que estão na sua mesa comendo com você vai te passar a rasteira, vai puxar o seu tapete. Mas aí não quer dizer que você tem que desistir do próximo que vai chegar no seu salão, no próximo que vai chegar na sua vida, na sua próxima cliente. Então, o recado que eu deixo para você é: não desista de pessoas. Nada vai me parar se alguém me der uma rasteira ou se alguém me der uma apunhalada pelas costas. Nunca desista de pessoas. É isso. Amei fazer essa gravação aqui com você. Palmas para nós. Pessoal, esse aqui foi o último episódio do ano 2023. Eu desejo a você umas boas festas, um ótimo 2024. E eu e a Gislanes vamos estar aqui esperando vocês. 2024 cheio de novidades, cheio de história para contar, né, Gi? Cheio de gente boa aqui compartilhando suas histórias. E nós desejamos um 2024 maravilhoso, com muito sucesso. Sucesso em todas as áreas da sua vida, profissional, pessoal, relacionamento, nas finanças. E depois você vem aqui contar pra gente o que teve de bom aí no seu ano e quem você gostaria de trazer aqui para participar com a gente. Um super beijo. Até mais, pessoal!